sou do seio de Minas, desse estado um diamante. E aí pessoal, tudo bem com vocês? No programa de hoje, vamos fazer uma viagem pelo tempo no Museu de Artes e Ofícios. O museu é um espaço cultural que abriga e difunde um acervo representativo do universo do trabalho, das artes e dos ofícios do Brasil. E quem vai levar a gente nessa viagem pelo museu é a Fabrícia Oliveira. Tudo bem, Fabrícia? Tudo bem? Então fala pra gente, o que nós vamos encontrar aqui no museu? Então, o museu tem mais de 2.500 objetos, século XVIII, XIX, início do século XX, e ele fala sobre a história do trabalho, das profissões que existiam antes dessas profissões que a gente tem hoje. Então vamos fazer essa viagem pelo museu? Vamos viajar pelo museu. Então vem com a gente. O museu ele é dividido por núcleo e a nossa primeira parada é no núcleo de ambulantes. Não é isso mesmo, Fabrício? É isso mesmo, né? O museu ele tem as suas divisões, dentro de cada núcleo de ofícios a gente encontra diversas profissões. E os objetos estão representando, né? Nós temos aqui, por exemplo, nesse cenário, os ambulantes. E eles são os trabalhadores de rua que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, né? Que estão sempre prontos para socorrer nossas emergências. E sempre foi assim ao longo do tempo, né? É um ofício que permanece desde o passado. E lá no passado as pessoas vendiam nas ruas todo tipo de produto, pães, doces, né? Faziam serviços, por exemplo, a fotografia, né? A gente tem o fotógrafo lambe-lambe aqui, até mesmo barbeiro e dentista trabalhavam nas ruas ou de porta em porta. Aqui, pessoal, é o núcleo do comércio. Nós vamos fazer uma reflexão, é isso mesmo, de como que mudou o trabalho, né, dos anos para cá. Isso mesmo. Aqui a gente está de frente a uma balança, né, que antigamente pesava os escravos. Não é isso mesmo, Fabrício? É isso mesmo, né? Aqui no núcleo do comércio, ele é apresentado, já tem início com uma balança de pesar pessoas que seriam escravizadas no Brasil, né? Nesse período do século XVIII, século XIX. E isso é muito importante, né? Como você falou, o museu é um espaço de a gente conhecer sobre o passado, mas refletir sobre as mudanças ao longo do tempo. E o trabalho sofreu muitas alterações, né? As relações de trabalho, a forma como as pessoas eram ou não valorizadas, hoje em dia são diferentes, né? A gente tem direitos, deveres como trabalhadores. E é importante a gente conhecer esse passado para a gente projetar um futuro, né? Onde é que a gente quer chegar como trabalhadores, como é que a gente quer construir a nossa história a partir de agora, né? Então a gente tem dentro do museu essa questão de refletir, de conhecer, porque o passado ele não serve para o passado. O passado já passou, né? Ele serve para o futuro, para o presente, para a gente ser melhor, né? Para a gente entender mais sobre a nossa história. E nesse núcleo a gente pode ver o tanto que, não só a relação, mas também os objetos de trabalho, o tanto que evoluiu, né? Exatamente, né? A gente, quando pensa na atualidade, a gente pensa que a gente vive no mundo da tecnologia. Mas o passado também era um mundo de tecnologia, só que tecnologias de outro tempo, né? Esses objetos mudaram muito. Hoje a gente tem balanças que são digitais. Então, elas funcionam com energia elétrica e no passado não, era tudo manual. A gente não tinha energia elétrica. Essa balança, por exemplo, ela funcionava com pesos, né? Você tinha que ter a medida de cada peso para pesar aquilo que você precisasse. Então, haviam vários modelos de balanças, vários tamanhos de balanças para pesar diversos objetos. E aqui no museu a gente tem uma coleção bem grande. Aqui é o núcleo do transporte. Olha só, pessoal, nesse núcleo a gente pode perceber como o desenvolvimento do transporte de antigamente e nos dias de hoje. Não é isso mesmo?
É isso. Os transportes tiveram muitas transformações ao longo do tempo, né? No início, as tropas e os tropeiros levavam os mantimentos, transportavam e abasteciam as cidades em cima de burros e mulas, né? E aí, a partir disso, foram surgindo outros meios de transporte, os carros de boi, as charretes, o trem de ferro, né? E a gente está num lugar propício para falar disso, porque esse prédio que abriga o museu era uma antiga estação ferroviária, a estação de trem de Belo Horizonte. E hoje, o trem que ainda passa por aqui, né, nos mostra essa relação entre o passado, entre o presente, e a gente ainda está entre, né, a estação central de metrô de Belo Horizonte. Então, também milhares de pessoas atravessam esse espaço através do metrô diariamente. Pessoal, nesse núcleo aqui, a gente pode dizer que é um dos pilares de Minas Gerais, né? Que é o núcleo da mineração. Não é isso? É isso mesmo, né? Minas Gerais foi descoberta, foi ocupada e se desenvolveu principalmente através da mineração, né? Com a descoberta do ouro, das minas, de pedras preciosas, a gente foi se desenvolvendo e até hoje, né? Com os minerais aí, com o minério de ferro principalmente, né? Um dos maiores exportadores, então ainda é um grande e importante pilar da economia do estado, né? E aqui no museu a gente tem vários objetos que são representativos desse trabalho, né, no início, como por exemplo a bateia, que era muito utilizada para garimpagem, né, a busca do ouro, das pedras preciosas ali dentro do leito dos rios. Temos também as lanternas para mineração subterrânea, que é aquela feita dentro das minas, né, que é aquele trabalho perigoso de procurar lá embaixo da terra um pouco dessa riqueza. E temos também a parte do minério de ferro, né? Que é muito importante para o nosso dia a dia, para a construção, para vários objetos que a gente utiliza, para os nossos meios de transporte em geral. Então, nós temos aqui a parte do ferreiro, né? Que era aquele responsável por fazer o beneficiamento desse material, transformar aquele mineral, aquele minério, em ferro para a gente construir os nossos objetos. E é bom a gente ressaltar que todos esses objetos que vocês estão acompanhando aqui com a gente são todos originais, são peças originais, não é isso mesmo? Isso, todos os objetos que compõem o acervo são tombados pelo patrimônio justamente porque todos são objetos verdadeiros, foram utilizados, têm as suas marcas do tempo, né? E estão aqui expostos, é um patrimônio nosso, não tem nenhuma réplica na nossa exposição. Aqui nós vamos mostrar os ofícios da terra. Fabrícia, o que são os ofícios da terra? Então, os ofícios da terra no museu, eles estão representando todo o processo de plantio, cultivo e beneficiamento de alimentos, né, que vão parar na mesa das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem aqui desde o plantio da cana-de-açúcar, do milho, do algodão, do café, né? Depois, como que isso é feito lá no campo e transformado. Então, nós temos máquinas, por exemplo, de debulhar o milho, de descascar o café. A gente tem aqui os tachos de cobre para que o caldo da cana, a garapa, seja transformada, por exemplo, em rapadura, em açúcar e os alambiques também para a fabricação daquela marvada da cachaça. Nós vamos conhecer agora um pouquinho dos ofícios do couro. É isso mesmo? Isso, os ofícios do couro estão representados aqui no museu, né? Eles são o curtidor, aquele que vai trabalhar, né, a pele do animal, tirar a carne, tirar os pelos, deixar de molho durante bastante tempo até que ele esteja no ponto de ser transformado, por exemplo, em sela para os animais. Quem faz isso é o celeiro. E também nos sapatos e nos chapéus, né? Então, a gente tem aqui o ofício também do sapateiro, do chapeleiro e os moldes que eles utilizavam para fazer os calçados e chapéus que a gente usa hoje, né? Usava na época.
E é interessante pensar nisso porque hoje, né, a gente tem condições de ter vários sapatos porque a gente tem outros tipos de materiais para utilizar que não são o couro, que é caro, né? Ele, né, dificulta o acesso. Então, com esses novos materiais e também com a indústria que fabrica muito rapidamente, não é esse trabalho manual como era feito por esse sapateiro, a gente consegue ter acesso, né, a mais pares de sapato do que as pessoas lá no passado. A mulher teve um papel fundamental no trabalho. E nesse segundo andar, nós vamos entender o papel da mulher no trabalho, né? Aqui é um ofício dedicado mais ao doméstico, não é isso mesmo? Exato, né? É um espaço que tem mais ofícios domésticos e por isso, né, ele é mais relacionado ao universo feminino, né, onde as mulheres estavam no dia a dia, que é o ambiente doméstico. Então nós temos aqui ofícios da farinha, né, relacionada à mandioca, né, como que colhia, como que ralava, fazia a farinha. A gente tem o espaço dos fios e tecidos. Então, desde a colheita lá do algodão, a transformação desse algodão em fio, em novelo, através das rodas de fiar, né, da roca, e como que essa linha depois era tingida, levada para o tear e transformada então no tecido, nos panos, né? Temos também as rendeiras, as fiandeiras, né? Temos todo o universo também da alimentação, né, que o doméstico faz parte disso, da transformação dos alimentos. Então, como se fazia o queijo, salgava a carne e a própria cozinha mesmo, né? O ambiente mais relacionado ao universo das mulheres. Então, vários ofícios foram desempenhados por essas mulheres que também eram responsáveis por ensinar e por passar esses conhecimentos adiante. Eu acho que foi de uma fonte de pato. Eu adoro animais, sabe? Muito legal. Na máquina de costura. Lembrar o que já existiu antigamente. Primeira vez, e por incrível que pareça, moro em frente ao museu, tinha essa curiosidade, sempre pego o metrô, a gente fica olhando, e gostei muito, muito bacana. E a forma de como era feito, como é feito, né, o doce, o café, a farinha, esse processo manual mesmo. Super interessante, porque até ele mesmo, meu filho, né, ele falou assim, mãe, eu imaginava o café de uma feito, ou então pego de uma forma totalmente diferente. É bem legal a gente ter uma noção de como realmente acontecia e o processo que é hoje, porque a indústria, né, é totalmente diferente. BH não é só bar. Então, é a oportunidade que a gente tem de conhecer a história desse país, né, principalmente em relação à questão do trabalho. Como é que o trabalho era nos séculos anteriores, né? Como é que as pessoas, por exemplo, exerciam seus ofícios de dentista, de marceneiro, os ambulantes, mascates, que contribuíram muito para o desenvolvimento desse país, mas que a gente pouco conhece a respeito de como viviam, de como exerciam o seu ofício. Então, acho fundamental que as pessoas visitem. O museu é fantástico, né? Traz passagens das diversas profissões, enfermagem, medicina, dos séculos, né, passados, 19, 18. Então, é muito importante que a gente conheça, né, o Museu de Artes e Ofícios aqui em Belo Horizonte. É muito incrível, né? Porque, na verdade, a gente está conhecendo como é que a humanidade produziu, como é que os trabalhadores funcionaram, os equipamentos que usaram. Isso é de uma riqueza muito grande para a gente saber que nós temos uma história de produção no mundo, né? E valorizar também o trabalho como realmente a coisa que transforma, né, o mundo. Muito legal isso aqui, muito legal mesmo. Eu gostei daquele barco ali, porque ele é feito com uma madeira só, e aí acho muito engraçado que o cara fique cavando a madeira. É a minha primeira vez no museu e eu gostei muito daquele barco também, porque eu achei muito curioso o serrote que eles usavam. A gente trazer os meninos para poder conhecer um pouquinho do passado, né? Que muitos objetos que estão aqui eles nunca ouviram falar, né? Exatamente, eles têm que conhecer como é que chegou. Hoje o pessoal acha que tudo é como é fora, né? Tecnologia e equipamentos do dia a dia, mas é importante saber que isso teve uma história, teve uma construção para chegar no que é. E esse museu aqui ele propicia, né, que a gente tome contato com essas peças todas, né, com uma explicação sobre elas. Isso é muito importante. O nosso papo está muito bom,
mas o nosso tempo está esgotando. Nós que fizemos essa viagem pelo tempo aqui no Museu de Artes e Ofícios. Fabrícia, muito obrigado pela sua participação. Parabéns por esse belo trabalho que vocês vêm fazendo aqui no museu. Vamos passar a programação pro pessoal de casa? A gente que agradece a visita de vocês, né? E para quem gostou e quer conhecer mais um pouquinho do museu, aproveite para visitar. Ele está aberto sempre de terça a domingo, até o final do período de férias. Está com entrada franca e na semana que vem, de 24 a 28, a gente tem uma programação super especial. Nesse período de férias tem brincadeira, tem oficinas e a gente vai ter até uma festa junina. Então, quem quiser saber mais sobre essa programação e sobre o museu, é só entrar no nosso site www.mau.cesifieng.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, quero agradecer também a sua audiência nesse programa. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, ative o sininho para sempre receber a notificação dos nossos vídeos e, é claro, compartilhe para os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo programa, pessoal. Fui! Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro. Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das Minas de Ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro veio brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante.